Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá engole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 7, trecho 46. 23 de setembro de 1906. Como o agir por Cristo destrói a obra humana, e Jesus a faz ressurgir em obra divina. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e, me abraçando, me disse: minha amada filha, o agir por Cristo e em Cristo faz desaparecer a obra humana, porque operando em Cristo e sendo Cristo fogo, consome a obra humana, e havendo-a consumido, o seu fogo fala ressurgir em obra divina. Por isso, obra juntamente comigo, como se estivéssemos juntos fazendo a mesma coisa. Se sofreres, como se estivesses sofrendo junto comigo. Se orares, se trabalhares, tudo em mim e junto comigo.
e assim perderás em tudo as obras humanas e as reencontrarás divinas. Oh, quantas riquezas imensas poderiam adquirir as criaturas e não as fazem suas. Disse isto, desapareceu, e eu fiquei com um grande desejo de vê-lo de novo. Depois encontrava-me fora de mim mesmo, e lá procurando-o por toda parte, e não o encontrando dizia: Ah, Senhor, como és cruel, como a alma que é toda para ti, e que não faz outra coisa que sofrer contínuas mortes por amor teu. Olha a minha vontade de busca a ti, e não te encontrando, morre de contínuo, porque não te encontra a ti, que és vida do meu querer. Meus desejos morrem de contínuo, porque desejando-te e não te encontrando, não encontram sua vida. Assim que o respiro, os batimentos do coração, a memória, a inteligência, tudo estão sofrendo mortes cruéis. E você não tem compaixão de mim? Enquanto me encontrava nisto, voltei para mim e encontrei-o em mim mesmo. E como se quisesse pagar com a mesma moeda, me dizia: Olhe, olha, estou todo em ti e todo para ti. Parecia que tinha a coroa de espinhos, e apertando-a na cabeça saía sangue e dizia: Este sangue derramou-a por amor de ti. Fazia-me ver suas chagas e acrescentava: Estas todas para ti. Oh, como me sentia confusa vendo que meu amor, confrontando com o seu nada, era outra coisa que apenas uma sombra. 3:47, 2 de outubro de 1906. Como os nossos sofrimentos podem aliviar Jesus? Tendo recebido a comunhão, senti-me fora de mim e via uma pessoa muito oprimida por várias cruzes, e a Jesus bendito que dizia: Diga-lhe que no ato em que ela se sente como acossada por perseguições, por dores, por sofrimentos, pense que eu lhe estou presente e que pode servir-se de seus sofrimentos para curar e cicatrizar minhas chagas, assim que seus sofrimentos me servirão agora para curar-me o lado, agora a cabeça, agora as mãos e os pés, chagas demasiado doloridas, irritadas pelas graves ofensas que me fazem as criaturas. E isto é uma grande honra que lhe faço, dando-lhe eu mesmo remédio para curar as minhas chagas, e ao mesmo tempo dar-lhe o mérito da caridade de ter me curado. Enquanto assim dizia, via muitas almas purgantes, as quais, ao ouvir isto, todas espantadas, disseram: Felizes sois vós que recebeis tantos sublimes ensinamentos, que adquires méritos de curar um Deus, méritos que ultrapassem todos os outros méritos, e vossa glória será diferente da dos demais, como é diferente o céu da terra. Oh, se nós tivéssemos recebido tais ensinamentos, que nossos sofrimentos poderiam ter servido para curar um Deus, quantas riquezas de méritos teríamos adquirido, e dos quais agora nós nos vemos privados. 3:48, 3 de outubro de 1906. Jesus fala-lhe da simplicidade. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio, bendito Jesus me disse: Minha filha, a simplicidade enche a alma de graça, até difundir-se fora, assim que, se quiser restringir a graça nela, não se pode.
porque assim como o Espírito Santo de Deus, por ser simplíssimo, se difunde por toda parte sem esforço nem fadiga, mas bem naturalmente assim a alma que possui a virtude da simplicidade difunde a graça em outros sem querer adverti-lo. Dito isso, desapareceu. 349. 4 de outubro de 1906. Como o reto agir é vento para acender o fogo do amor. Tendo recebido a obediência de dizer poucas palavras, se alguém viesse, estava com medo de ter faltado à obediência. Com o adido de que o bendito Jesus não vinha, quem pode dizer o rasgo de minha alma, ao pensar que, por ter cometido pecado, não vinha. A sua privação é sempre cruel, mas o pensamento de ter dado ocasião por alguma falta é dilacerante, que enlouquece e que mata de um só golpe. Então, depois de ter esperado muito, veio, me tocou 3 vezes, dizendo-me: minha filha, renova-te na potência do Pai, da minha sabedoria e no amor do Espírito Santo. O que senti, não sei dizer. Depois parecia que se deitava em mim, apoiava sua cabeça, coroada de espinhos sobre meu coração, e acrescentou: o reto agir mantém sempre aceso o amor divino na alma, e o obrar não reto vai sempre apagando, e se faz para acendê-lo. Agora vem o sopro do amor próprio e o apaga. Agora o respeito humano, agora a própria estima, agora o sopro do desejo de agradar aos demais. Em suma, tantos sopros que o vão sempre apagando, tantos sopros que o vão sempre apagando. Ao contrário, o reto agir não são tantas sopras que acendem este fogo divino na alma, senão um contínuo sopro que o tem sempre aceso, e é o sopro onipotente de Deus. Volume 7, 350, 5 de outubro de 1906. Jesus é dono da alma. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, junto com Jesus, menino. Desta vez parecia que tinha vontade de brincar. Se apertava a meu peito, a meus braços, e enquanto me olhava com muito amor, agora me abraçava, agora com sua cabecinha, me empurrava quase me golpeando. Agora me beijava tão forte que parecia que queria me fechar e fundir dentro de si. E enquanto fazia isto, eu sentia uma grande dor, tanto que me sentia desfalecer. E ele, apesar de me ver sofrer assim, não me prestava atenção. E mais, se vai em meu rosto que eu sofria, se via em meu rosto que eu sofria, porque não me atrevia a lhe dizer nada. Fazia mais forte, me fazia sofrer mais. Agora, depois de ter desabafado, bem me disse: minha filha, eu sou seu dono e posso fazer de você o que quero. Deve saber que, sendo tu coisa minha, não és dona de ti, e se ages por teu próprio arbítrio, ainda num pensamento, num desejo, num coração, deve saber que me farias um furto. Neste momento vi o confessor, que não estando bem queria como aliviar seus sofrimentos sobre mim. E Jesus, a toda pessoa com a mão, o rejeitou e disse: primeiro devo me aliviar eu das minhas penas, que são muitas, e depois você. E enquanto isso dizia, aproximou-se de minha boca e derramou um líquido amargo, e eu confiei-lhe o confessor, pedindo-lhe que o tocasse com a sua mãozinha e o fizesse ficar bem. Ele tocou e disse:
Sim, sim, e desapareceu. 351, 8 de outubro de 1906. A cruz serve ao homem como a rédea ao cavalo. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o meu bendito Jesus, disse-me: minha filha, a cruz serve à criatura como a rédea ao cavalo. Que seria do cavalo se o homem não usasse a rédea? Seria indômito, desenfreado, e não faria outra coisa senão ir de precipício em precipício, até enfurecer-se e tornar-se nocivo para o homem e para si mesmo. Mas com a rédea submete-se, faz-se manso, caminha por caminho reto e serve às necessidades do homem, como um fiel amigo, e fica salvo de qualquer precipício, porque o homem o guarda e o protege. Tal é a cruz ao homem. A cruz o doma, o freia, o detém o curso de precipitar-se nos caminhos das paixões que sente em si, que como fogo o devoram, portanto, em lugar de enfurecer-se contra Deus e fazer-se mal a si mesmo, a cruz lhe apaga as paixões, o amansa, o conduz e serve à glória de Deus e à própria salvação. Oh, se não fosse pela cruz, que a divina providência, por sua infinita misericórdia, tem como rédea para frear o homem, oh, em quantos outros males jazia a pobre humanidade. 52. Capítulo 52, 10 de outubro de 1906. Jesus concorre em todas as ações humanas. Esta manhã o bendito Jesus fazia-se ver dentro de uma torrente de luz, e desta luz ficavam inundadas as criaturas, de modo que todas as ações humanas recebiam a atitude de orar desta luz. Enquanto via isto, o bendito Jesus disse-me: minha filha, eu estou continuamente concorrendo em cada mínima ação humana, assim que fosse um pensamento, um respiro, um movimento, mas as criaturas não pensam nesta minha atitude para com elas, e além de que não fazem para mim suas obras, que sou de quem recebem a vida de seu próprio agir, atribuem-se a elas o que fazem. Oh, se pensassem nessa minha contínua atitude para com elas, não usurpariam o que é meu, em detrimento de minha glória e de seu bem, enquanto deveriam fazer tudo para mim e dá-lo a mim. Porque tudo que é feito para mim pode entrar em mim, e eu o tenho em mim em depósito para dar tudo a ela na outra vida, enquanto o que não é feito para mim não pode entrar em mim, porque não são obras dignas de mim, mas eu sinto náuseas e as rechaço, mesmo que a minha atitude tenha concorrido. Número 7353, 13 de outubro de 1906. Desapego. Necessidade destes escritos, que são espelho divino. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo fez-se ver meu bom Jesus e me disse: minha filha, para saber se uma alma está despojada de tudo, basta ver se suscitam desejos santos ou mesmo indiferentes, e está disposta a sacrificá-los ao querer divino, com santa paz. Significa que está despojada. Mas se em troca se perturba e inquieta-se, significa que retém para si alguma coisa. E eu, escutando dizer desejo, disse: meu sumo bem,
Meu desejo é que me quisesse, não o faria. Meu desejo é que não quisesse escrever mais. Quanto me pesa. Se não fosse por temor de sair de seu querer e te desagradar, não o faria. E ele, interrompendo meu falar, acrescentou: Você não o quer, mas eu quero. Quero aquilo que te digo. E você, para obedecer, escreve. Por agora, isto que você escreve serve de espelho para você e para aqueles que tomam parte em sua direção. Mas virá o tempo em que servirá de espelho para os outros. Assim que o que você escreve, dito por mim, pode ser chamado de espelho divino. E você gostaria de remover este espelho divino a minhas criaturas? Pense seriamente, minha filha, e não queira restringir esse espelho de graça com não escrever tudo. Eu, ao ouvir isto, fiquei confusa e humilhada, e com grande repugnância de escrever estas últimas palavras suas, mas a obediência me impôs absolutamente, e só por obedecer escrevi. Graças a Deus. Volume 7, trecho 54, 14 de outubro de 1906. A própria estima envenena a graça. Purgatório de uma alma por ter negligenciado a comunhão. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma com Jesus menino, e parecia que dizia a um sacerdote: a autoestima envenena a graça em ti e nos demais, porque devendo por teu ofício provir a graça, se as almas a advertem, porque facilmente se adverte quando há este veneno, que o que dizes e fazes, o que faz para ser estimado, a graça já não entra sozinha, mas junto com o veneno que tu tens. E, portanto, em vez de ressurgir a vida, encontra a morte. Depois acrescentou: é necessário esvaziar-se de tudo, para poder te encher do todo que é Deus, e tendo em ti o todo, darás o tudo a todos aqueles que virão a ti, e tudo aos demais encontrarás, tudo à tua disposição, de modo que ninguém saberá negar-te nada, nem sequer a estima, e mais, de humana a terás divina, como convém ao todo que habita em ti. Depois disso via uma alma do purgatório, que ao ver-nos se escondia e nos fugia. E era tal a vergonha que ela sentia, que permanecia como esmagada. Eu fiquei espantada porque, em vez de correr para o menino, fugia. Jesus desapareceu e eu me aproximei dela perguntando-lhe a causa desta atitude. Mas ela estava tão envergonhada que não podia dizer palavra, e tendo-a forçado me disse: Justa justiça de Deus, que tem selado sobre minha testa a confusão e tal temor de sua presença, que estou obrigada a evitá-lo. Obro contra meu mesmo querer, porque enquanto me consumo por querê-lo, porque enquanto me consumo por amá-lo, outra pena me inunda e fujo dele. Ó Deus, vê-lo e fugir dele são penas mortais e inexprimíveis. Mas me mereci estas penas distintas das de outras almas, porque levando uma alma devota, deixei muitas vezes de comungar por coisas de nada, por tentações, por frialdades, por temores, e também alguma vez para poder acusar-me disso perante o confessor, e fazer-me ouvir que não recebia a comunhão.
Entre as almas isto se tem como um nada, mas Deus faz disto um severidíssimo juízo, dando-lhes penas que superam as outras penas, porque são faltas mais diretas ao amor. Além de tudo isto, Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento arde de amor e pelo desejo de dar-se às almas. Sente-se morrer continuamente de amor, e a alma podendo aproximar-se a recebê-lo e não o fazendo, e mais fica indiferente com tantos inúteis pretextos, é uma afronta e um desprezo tal que ele recebe, que se sente delirar, queimar, e não pode dar desafogo às suas chamas. Sente-se como sufocar por seu amor, sem que encontre a quem dar parte, e quase enlouquecendo vai repetindo: os excessos de meus amores, não só tomados em conta, mas são esquecidos. Mesmo aquelas que se dizem minhas esposas não têm ânsias de me receber e de me fazer desabafar. Ao menos elas, em nada sou correspondido. Não sou amado, não sou amado. E o Senhor, para me fazer purgar estas faltas, fez-me tomar parte na dor que ele sofre quando as almas não o recebem. Esta é uma pena, é um tormento, é um fogo que, comparado ao mesmo fogo do purgatório, pode-se dizer que este é nada. Depois disso, encontrei-me em mim mesma, atônita, pensando na pena daquela alma, enquanto para nós se tem verdadeiramente como um nada deixar a Santa Comunhão. Volume 7, trecho 55, 16 de outubro de 1906. Como cada bem-aventurado é uma música distinta no céu. Tendo deixado de escrever o que se segue, a obediência ordenou-me que fizesse, por isso o escrevo. Parece que encontrava fora de mim mesmo, e que no céu se fazia uma festa especial. E eu estava convidada a esta festa, e parecia que cantava junto com os bem-aventurados, porque lá não há necessidade de aprender, senão que se sente como uma infusão no interior. E o que cantam ou fazem os demais, sabe fazer você mesmo. Agora me parecia que cada beato fosse uma tecla, ou seja, que ele mesmo fosse uma música, mas todos acordes entre eles, uma distinta da outra. Quem canta as notas de louvor, quem as canta notas da glória, quem as do agradecimento, quem as das bênçãos. Mas todas estas notas vão se reunir em uma só nota. E esta nota é amor. Parece que uma só voz reúne todas aquelas vozes e termina com a palavra amor. É um ressoar tão doce e forte este grito, amor, que todas as outras vozes ficam como apagadas neste canto, amor. Parecia que todos os bem-aventurados ficavam por este canto, alto, harmonioso, belo, do amor, que ensobrava todo o céu. Estáticos, embelezados, avivados, arrebatados, participavam, pode-se dizer, de um paraíso a mais. Mas quem eram os afortunados que gritavam demais e que faziam ressoar em tudo esta nota amor e que traziam tanta felicidade ao céu? Eram aqueles que tinham amado mais o Senhor quando viviam sobre a terra. Não eram aqueles que tinham feito coisas grandes, penitências, milagres. Não, jamais. Só o amor é aquele que está acima de tudo, e tudo fica por detrás dele. Portanto, quem ama muito
e não quem faz muito, será mais agradável ao Senhor. Parece que estou a dizer disparates, mas o que posso fazer? A obediência tem a culpa. Quem não sabe que as coisas de lá não se podem dizer aqui? Por isso, para não dizer mais desatinos, termino. 356. 18 de outubro de 1906. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter me feito esperar muito, veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano, contém tanto valor nelas, que eu as tenho como as coisas mais excelentes dentro de meu coração, tanto que confrontadas 1000 obras externas e públicas com uma obra interna e oculta, as 1000 externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre sua parte. Volume 7, 357, 20 de outubro de 1906. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me dentro de uma igreja, na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento, parecia que por autoridade do governo estavam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava e quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isto, eu chorava e rogava, dizendo ao Senhor: não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos tremendos descarregarás sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados. Enquanto dizia, disse-me: minha filha, a causa de todo estes enormes delitos foram os pecados dos sacerdotes, porque um pecado é causa e castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro eles profanaram ocultamente o meu santo templo com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram sob o aspecto de coisas santas, não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e violar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar meu mesmo corpo. Jesus, de tudo isto os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas, tão obscurecidas que perderam a bela luz da fé. E sem luz não é de admirar que cheguem a tão graves excessos. Por isso reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem. E vendo-os terão horror de cometer estes graves excessos, que serão causa de graves castigos. Volume 7, 358. 23 de outubro de 1906. Como nestes tempos tudo é afeminado. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio meu adorável Jesus, e todo oprimido e aflito quis derramar em mim suas amarguras. E depois me disse: minha filha, são tais as amarguras que me dão as criaturas, que não posso contê-las. Por isso quis compartilhá-las. Nestes tempos tudo é afeminado. Os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino, assim que raramente se encontra um sacerdote varonil, e o resto, todos afeminados. Em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade? Disse isto e desapareceu. Eu mesma não compreendo o significado disto, mas a obediência quis que eu escrevesse. Eu mesma não compreendo o significado disto, mas a obediência quis que o escrevesse.
volume 7, 359. A graça para quem a recebe é luz, e para quem não é fogo. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo, e parecia que havia algumas pessoas que me queriam crucificar, e enquanto me estendiam sobre a cruz, via Nosso Senhor dentro de mim. E conforme me estendia eu, assim se estendia ele, assim que em minhas mãos estavam suas mãos, e o prego trespassava minhas mãos e as suas mãos, assim que o que sofria eu, sofria ele. Era tal a dor que esses cravos despontados nos davam, que me sentia morrer. Mas que doce morrer junto com Jesus, só temia o não morrer. Agora, enquanto essas pessoas se preparavam para me crucificar os pés, Jesus saiu de dentro de mim e se punha diante de mim. E meus sofrimentos tomavam como forma de luz e se punham diante do Senhor como em ato de adoração. E depois disto me disse: minha filha, a graça para quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é consolo para quem não a recebe. Além de que não encontra luz e se sente faltar o caminho sob seus pés, como permanece em jejum, fica sem força, e a graça se converte em fogo e castigo. Enquanto isto dizia, de sua mão saía torrente de luz que descia sobre as criaturas, e esta luz para quem fica como luz e para quem como fogo. 360. Tudo que é luz vem de Deus, tendo recebido a comunhão. 360, 28 de outubro de 1906. Tudo que é luz vem de Deus. Tendo recebido a comunhão, encontrava-me dentro de uma grande luz. Era o mesmo Jesus, o qual me disse: minha filha, tudo que é luz, tudo é meu. Nada é da criatura. Acontece como uma pessoa que se encontra investida pelos raios do sol. Se quisesse atribuir a si mesma a luz que goza, seria uma tola e sem cérebro. A única coisa que poderia fazer é isto, que a pessoa, em vez de gozar a luz do sol, poderia dizer: eu quero caminhar à sombra e retirar-se da luz. E a alma, retirando-se de minha luz, fica em trevas. E as trevas não podem produzir outra coisa que mal. As trevas não podem produzir outra coisa que mal. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.